Olá, meu nome é Bruno e nessa apresentação eu vou estar falando sobre solicitação de orçamento de conexão, que é o processo que nós utilizamos para fazer a homologação de sistemas fotovoltaicos, tá? E o nosso foco vai ser sistemas de microgeração nessa apresentação. Começando aqui, para nós realizarmos a solicitação de orçamento de conexão para um sistema de MMGD, nós precisamos juntar toda a documentação que a concessionária nos pede, Como nós sabemos, existem várias concessionárias de energia no Brasil e apesar da documentação que cada uma delas pede ser bastante similar, já que a resolução normativa 1000 da ANEEL de 2021 ela estipula um procedimento geral, cada concessionária tem algumas peculiaridades, tá? Então, assim, o ideal é que nós conheçamos tanto a resolução 1000, tá? Que ela estipula lá as linhas gerais, quanto que nós conheçamos também as normas específicas, de cada concessionária, tá? Então, aqui eu vou começar falando, nesse primeiro tópico, sobre a resolução 1000 de 2021, tá? Ela define, entre outras questões, as regras para o orçamento de conexão. Vou dar um exemplo aqui, o primeiro exemplo. Vamos pegar o artigo 64 da resolução 1000, que ele fala sobre os prazos que as concessionárias têm para fornecer o orçamento de conexão, tá? Então eu vou abrir aqui um trecho que eu peguei da resolução 1000 e vamos achar aqui o artigo 64, eu grifei algumas coisas aqui. Por exemplo, ele fala o seguinte: a distribuidora deve elaborar e fornecer gratuitamente ao consumidor e demais usuários o orçamento de conexão com as condições, custos e prazos para a conexão ao sistema de distribuição nos seguintes prazos, tá? Então, por exemplo, ele fala aqui que para a conexão de unidades consumidoras com microgeração distribuída, tá? Em que não haja necessidade de realização de obras no sistema de distribuição, o prazo que a concessionária tem para dar o parecer de acesso, tá, para o nosso pedido é de 15 dias. Já para esse outro caso aqui, que é conexão de unidades consumidoras com microgeração também, tá? Porém, em que haja necessidade de realização de obras, o prazo que a concessionária tem é 30 dias. Já para as demais conexões, por exemplo, solicitação de conexão de uma usina de mini geração, o prazo é 45 dias para o parecer de acesso, tá? Outro exemplo aqui que é bacana a gente observar na resolução. O artigo 67, ele fala as informações que o consumidor, tá, o acessante, ele deve fornecer no pedido de orçamento de conexão, Vamos abrir aqui o artigo 67. Tá? Então ele fala aqui: o consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento de conexão no formulário disponibilizado pelo distribuidor. Então, por exemplo, se o acessante ele for uma pessoa jurídica, ele vai ter que apresentar os documentos relativos à Constituição, tá? Incluindo o número do CNPJ, certo? Para a pessoa física, ele vai ter que apresentar o CPF, por meio de apresentação de documento de identificação com fé pública, certo? 3 aqui. Tem que apresentar o endereço das instalações ou o número de identificação da unidade consumidora ou demais instalações já existentes, e o endereço ou meio de comunicação para a entrega da fatura. E ele fala aqui outras coisas também que tem que ser feitas, tá? Por exemplo, declaração da carga instalada, das demandas a contratar, da modalidade tarifária, Ele fala que a solicitação deve ser realizada por meio do formulário padronizado pela ANEEL e dos formulários com as informações sobre a micro ou mini geração distribuída disponível na página da ANEEL na internet, acompanhados dos documentos e informações pertinentes a cada caso, não sendo... Aqui ele fala aqui, interessante, não sendo permitido à distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários ou nesta resolução, Então, assim, eu estou passando isso mais para vocês terem uma ideia de que, lá na resolução vocês vão encontrar
toda a documentação que pode ser exigida pela concessionária, tá? Então, lá vocês conseguem se basear no que vocês devem entregar e no que a concessionária pode pedir para vocês, né? Para não cometer nenhum excesso, por exemplo, né? Isso aqui é o que eu acabei de ler lá, né? O parágrafo 2º ali do artigo 67, tá? Que é: não sendo permitida a distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados de formulários, né? E aqui eu vou mostrar esses formulários para vocês, né? O formulário de dados de geração distribuída de usina fotovoltaica, ele pode ser encontrado no site da própria ANEEL, né? Nesse formulário tem os dados que a ANEEL solicita que sejam informados no orçamento de conexão, tá? Então, se você for lá na página da ANEEL, você vai encontrar esse formulário aqui, é o dado de geração distribuída de usina fotovoltaica, tá? E lá tem um padrão da ANEEL, mas aqui, que nem eu escrevi aqui, né? Geralmente cada concessionária tem seu próprio formulário, né? Com uma formatação ligeiramente diferente, né? Então, a CPFL, por exemplo, tem a cara, tem um formulário do jeito que eles formataram, tá? Só que as informações são exatamente as mesmas que a ANEEL coloca no formulário dela. Vamos colocar aqui no arquivo para a gente ver esse formulário. Tá vendo? Esse formulário aqui, ele é o formulário que a ANEEL disponibiliza lá no site deles, tá? Então ele fala que dados que deverão ser encaminhados à distribuidora para registro da unidade consumidora no sistema de compensação de energia regido pela resolução 482. Inclusive aqui é um pouco estranho porque essa resolução 482 ela não está mais vigente, né? E mesmo assim no site da ANEEL consta isso aqui escrito, mas enfim, o formulário é esse aqui, né? Ele pede para você fazer esse preenchimento aqui, né? Modalidade, quantidade de UCs que vai receber os créditos, né? O classe da unidade consumidora, o subgrupo, o município, endereço, CEP, as coordenadas geográficas, né? O CPF, o CNPJ do titular e vários outros dados aqui, dados do sistema, né? Quantas placas você vai colocar, quais os modelos, quais as potências dos inversores, né? Então o formulário é esse aqui. Tá? E vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar um formulário da CPFL que eles pedem os mesmos dados, porém de uma formatação diferente, tá? Além desse formulário que a gente acabou de ver, a ANEEL ela disponibiliza também, através da resolução homologatória número 3354 ali, outro formulário, tá? E o termo de aceite também. Vamos dar uma olhada nesse formulário aqui, que é chamado de formulário de orçamento de conexão de centrais de micro e mini geração distribuída, tá? Então, além desse formulário aqui, que é o formulário que eles chamam lá de dados de geração, temos esse formulário aqui, que ele está nessa resolução homologatória, e esse formulário aqui, ó, tá? Formulário de solicitação de orçamento de conexão, e aqui tem várias informações que a gente tem que preencher também, por exemplo, código da unidade consumidora, essa parte que a gente não preenche, é só dados, o tipo de fonte, a potência, né, do nosso sistema instalado, o tipo de geração que a gente vai fazer, os dados dos inversores, se houver um inversor, né? Modalidade de compensação, armazenamento, aí você tem algumas opções para escolher que a gente vai comentar mais pra frente, tá? E assinatura do titular, e basicamente é esse o formulário aqui. A gente vai ver um pouco mais para frente que basicamente as concessionárias utilizam esse modelo aqui nessa formatação praticamente exatamente igual, tá? A gente vai ver como que a gente preenche isso aqui, a gente vai ver mais detalhadamente cada campo, né? Esse termo de aceite nós vamos ver depois também, e eu vou explicar melhor o que é. Então, só resumindo, né? A ANEEL ela disponibiliza esses dois formulários principais aqui para a gente, né? Esse formulário aqui e esse outro formulário aqui, tá? E é basicamente por esses dois formulários assim que a gente entra com a nossa solicitação de orçamento de conexão. Então, falamos um pouco sobre a resolução 1000 e agora eu vou falar um pouco sobre a norma de mini e microgeração das concessionárias, né? Que nem a gente comentou, toda concessionária ela tem suas próprias normas, né? Então, assim, é comum
que toda concessionária ela possui uma página específica sobre mini e microgeração distribuída, tá? Nessa página a gente vai encontrar todas as informações que nós precisamos para a gente estar desenvolvendo o nosso projeto ali, nossa solicitação de orçamento, tá? Vou dar o exemplo aqui ao longo dessa apresentação, baseado nos documentos e nos processos da CPFL, tá? CPFL Paulista. Então aqui no site da CPFL, esse site aqui www.cpfl/mini microgeração, vai ter aqui arquivos sobre a MMGD, né? Tem a norma GED 15303, que ela é a norma de MMGD da CPFL, tá? E aqui ele disponibiliza os formulários que a gente precisa estar preenchendo e enviando, tá? Vamos ver aqui o arquivo 4. Tá vendo? O arquivo 4, eu só peguei aqui a GED 15303 da CPFL e ele fala que o título do documento, né, é exatamente esse: conexão de micro e mini geração distribuída sobre o sistema de compensação de energia elétrica, né? E aqui tem bastante coisa útil, tá? Que a gente que é muito bom a gente consultar quando a gente estiver fazendo nossos projetos nessa concessionária. Por exemplo, ele fala aqui do solicitação de conexão aqui, que é essa parte que acho que seria mais importante para a gente, né? Aqui ele vai ter bastante coisa, detalhamento da documentação, né? Ele fala bastante coisa útil para a gente aqui, que a gente que é bacana a gente consultar, né? Ele coloca aqui as documentações necessárias, certo? Aqui eu retirei dessa norma que a gente acabou de ver, retirei alguns cortes, tá? Só para mostrar algumas informações importantes, né? Por exemplo, aqui no caso da GED 15303, a CPFL ela tem aqui, ele tem esse quadrinho aqui que eles mostram a documentação técnica recomendada, tá? Que você apresente na hora da sua solicitação de conexão. Eu tirei aqui um corte da parte de microgeração, tá? Então ele fala aqui que para microgeração, a documentação técnica que você deve enviar é o número de registro, tá? No conselho profissional do técnico responsável, tá? Então você vai ter que mandar lá a certidão de registro do técnico ou do engenheiro no CREA ou no CFT. 2, anexo F, tá? Que é um dos formulários que nós vimos, que a ANEEL disponibiliza, só que aqui na CPFL eles chamam de anexo F. Diagrama unifilar, tá? Do projeto. Certificado do inversor. E aqui a planta 5, a planta de localização, tá? Só que ela não é obrigatória, vocês veem aqui. Foto mostrando a visão ampla do padrão de entrada, que também não é obrigatória, mas é recomendado. E foto mostrando o dispositivo de proteção geral do padrão de entrada do cliente, que também não é obrigatório, mas é recomendado. Ainda na GED 15303, nos documentos necessários, a gente tem aqui a documentação comercial que a CPFL exige, né? Por exemplo, eu peguei aqui para a modalidade de autoconsumo local, se for uma pessoa física ou solicitante, né? O formulário vai ter que mandar o formulário de solicitação de conexão, tá? Que é um dos formulários que nós vimos lá, o primeiro formulário que a gente viu da ANEEL, tá? Que aqui na CPFL, especificamente, eles chamam de anexo E, tá? Segundo, o RG e CPF, que seria aqui um documento de identidade do cliente que contém RG e CPF. E 4, né? Caso haja um procurador, né? A gente teria que enviar a procuração aqui registrada em cartório, tá? Agora, caso o solicitante seja uma pessoa jurídica, a gente também tem que mandar o formulário, que aqui chama de anexo E, tem que mandar o contrato social, né? Ou a ata, né? Do CNPJ, tá? Aqui seria o 3, seria o cartão CNPJ que você tira no site, no site do governo lá. 4, o documento de identificação do representante legal da empresa, que seria um documento também que contém o RG e o CPF, mas do representante legal da empresa. E caso haja procurador, né? A procuração registrada em cartório.
Tá? Então, assim, após nós preenchermos aqueles formulários que nós vimos e enviarmos a documentação necessária, o projeto ele vai ser analisado pela CPFL ou pela concessionária que você está enviando, né? E eles vão te dar um parecer de acesso positivo ou negativo, né? Caso o seu parecer de acesso seja negativo, você tem que fazer a correção da documentação e corrigir o que foi apontado como problema, tá? Mas caso ele seja positivo, ele seja aceito, tá? O próximo passo é nós solicitarmos a inspeção, tá? Para que a concessionária faça a troca do medidor do cliente para o medidor bidirecional, certo? E aqui eu vou falar um pouco sobre a solicitação de inspeção, tá? Que nem está aqui. Após aprovada a solicitação de orçamento e instalado o sistema fotovoltaico, o próximo passo é solicitar a inspeção e a troca do medidor, tá? As concessionárias, elas costumam exigir um relatório fotográfico, tá? Mostrando principalmente as placas de advertência instaladas no padrão de entrada, mostrar o padrão de entrada para ver se ele está adequado, mostrar o inversor instalado, tá? A etiqueta do inversor instalado, os módulos fotovoltaicos instalados e a proteção CA do inversor, né? O disjuntor que você colocou lá, por exemplo, o DPS. Vamos falar agora um pouquinho sobre os prazos, né? Os prazos para a etapa do processo de conexão, eles são definidos também na resolução 1000, né? Alguns exemplos são os artigos 64, 83, 84, 88, 91, 94, tá? Entre outros, tem vários artigos lá que eles estabelecem os prazos que as distribuidoras e os clientes devem respeitar, tá? Aqui na norma da CPFL, a 15303, eles dão uma tabela ali compilada com os prazos, tá? Para mini e microgeração. Vamos ver aqui. Tá? Então, eu recortei isso aqui da 15303 e aqui tem vários prazos, né? O interessante para nós seríamos aqui, né? Ó, por exemplo, a gente faz a solicitação de orçamento de conexão, tá? Então, a gente está aqui. O consumidor ele vai fazer a formalização com o encaminhamento da documentação, tá? E informações pertinentes. A CPFL ela vai receber a solicitação, tá? E aí, se tiver pendências, o consumidor vai solucionar as pendências, tá? E a emissão do orçamento de conexão, tá? Pela distribuidora, ela vai ser nesses prazos aqui, né? Como a gente viu na resolução 1000, né? Para uma microgeração sem obra na rede, até 15 dias, após a ação 2, que seria, né, o recebimento da solicitação. E para microgerador com obra até 30 dias. Então vocês veem que aqui nada mais, nada menos está um Ctrl+C, Ctrl+V do que está na resolução, como não poderia ser diferente, né? Então, aí aqui para demais conexões, com ou sem obra, até 45 dias, para uma mini geração, por exemplo, tá? Depois de ser aprovado né, de ser dado aqui a emissão do orçamento de conexão, a concessionária ela vai ter até 5 dias úteis, tá? Para estar fazendo a inspeção ou vistoria, tá? Porque é trocar o medidor para o bidirecional, certo? Isso aqui em redes, que é o comum residencial, aqui, né, abaixo de 2.3 kV, certo? E nós, né, o consumidor, após ser aprovado, tá? Após ser emitido o orçamento de conexão, nós temos até 120 dias, tá? Para estar solicitando essa inspeção, certo?